Seja muito bem-vindo ao Mapa Podcast, um podcast onde a gente fala sobre empresas, negócios, empreendedorismo, tudo que envolve dúvidas e dificuldades que a gente tem na nossa própria empresa, nas nossas próprias vidas, e a gente traz um pouco aqui dessas dúvidas e dificuldades e como resolver elas baseadas em tudo que a gente já fez no nosso histórico de empresas. Eu me chamo Leonardo Brambila, se tu quiser me seguir lá no Instagram é o Leonardo Brambila ou Brada Marketing, a empresa onde a gente faz o marketing especializado para imobiliárias. Aqui do meu lado eu tenho o Rafael Dalla. Ô, Rafael Dalla, seja muito bem-vindo a mais um episódio aí do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre inovação, como que a gente vai pensar em inovar, ideias de inovação, coisas que a gente ainda nem pensou. A gente pode falar nesse podcast. Hoje é um podcast que dá para falar sobre assuntos abertos. E me segue lá no meu Instagram, o Rafael Dalla. Assunto lá, meu material todo é voltado para corretores de imóveis que querem dominar a fotografia imobiliária através do seu celular e passar a vender todos os meses. E junto com a gente aqui, o Ariel Salesforce. Uhum. E aí, Ariel? E aí, galera, beleza? Uma das minhas expectativas aí nesse assunto inovação, acho que é um assunto bem bacana, é de como que a gente consegue trazer mais inovação aí para nossa operação. Então, acho que temos bons desafios aí e bons assuntos para a gente trazer no nosso bate-papo. Eu me chamo Ariel Dornelles, sou um dos fundadores aí da SR Consulting, consultoria especializada em Salesforce. A gente ajuda grandes empresas a desbloquearem o potencial do Salesforce nos seus negócios, melhorando suas receitas e o atendimento, né, a satisfação do seu cliente. Ou seja, hoje temos um especialista em inovação, é isso? Ah, que barbada, hein? Não vou falar nada no episódio, só deixa o Ariel falar. Mas falando a real agora, o Salesforce é uma das tecnologias que, não atualmente, mas quando lançou, foi inovadora para o mercado de vendas, principalmente lá fora, nos Estados Unidos, né? Foi uma revolução para o mercado de vendas. Sim, total. Tanto que foi o primeiro CRM, foi o primeiro SaaS, né? Não existia o termo SaaS e realmente em 2000 a Salesforce lançou o seu CRM. Então, ainda no ápice aí da bolha da internet Internet aí, de escadinha. então a gente tinha muito o Windows instalável, todos os softwares instaláveis, né, com mídia, CD, disquete, etc. E, e aí o Salesforce vir com essa ideia de um CRM na nuvem, né, Online, né? online, Que nem existia foi nuvem bem ainda, né? disruptivo, exato. Só no Foi. CDzinho da AOL para conectar na internet. Eu tenho uma pergunta pra gente começar hoje aí. Oi? Pra gente começar a se provocar. Ah, Mas vamos lá. Ah, cara, o quanto a gente tem inovado nas nossas empresas? O quanto tu acha que tu tem inovado dentro da SR Consulting? Mas deixa eu... Vai. Eu acho que antes dessa pergunta, quando é a hora certa de inovar? Porque o quanto eu tô inovando, beleza, mas se eu nunca inovei, é o momento de inovar? É o momento de sair de uma planilha de Excel para um CRM? uhum, Querendo ou não, é uma inovação, é uma tecnologia que tu emprega na tua empresa, né? uhum, Eu acho que o quanto a gente inova é uma pergunta secundária após quando começar a inovar. Tu acha que, por exemplo, abrir uma empresa hoje, uma empresa padrão, um serviço, atendimento, digamos, substituição de ar-condicionado. Eu uhum. tenho que inovar para fazer um serviço de instalação de ar-condicionado numa empresa de bairro? Tu acha que vale essa inovação? Caralho, os caras me bombardearam de pergunta aqui. Bora lá, vamos ver. Assim, eu já vi vários conceitos e definições de inovação, e a que eu achei mais interessante foi que, assim, inovação é uma forma diferente de fazer algo que consiga te gerar mais resultados, mais performance, etc. Ah, nesse quesito, eu acho que todo negócio pode ter inovação. Tanto que a gente estava falando de um meio, por exemplo, onde era dominado por táxi, e aí uma inovação veio, que foi o Uber, e que disruptou tudo, né? Mudou de cabeça para baixo aí tudo. Óbvio que agora, a cada dia que passa, parece que o Uber tá ficando mais próximo de um táxi. Mas, assim, houve uma disrupção, né? Hoje qualquer um consegue entrar na plataforma e fazer corridas, seja como passageiro ou como motorista. Daqui a pouco, sem motorista, e já tá tendo essas experiências em alguns outros locais. Então, eu acho que
todo processo, toda empresa deveria olhar para a inovação. No caso da SR Consult, né, que foi a pergunta que tu me fez, eu vejo que a gente tem olhado para a inovação com esse intuito de sempre pensar em formas diferentes de fazer e gerar mais valor. Hoje eu acho que, olhando para o segmento ali, para a consultoria de Salesforce, o que a gente tem inovado, que eu não vejo tanto ser feito em outras empresas do mesmo segmento, é focar em cada vez mais capacitar o seu time, sabe? Hoje esse é o tipo de inovação que a gente está fazendo. Óbvio, e aí eu fazendo uma autocrítica, né, pra gente. Eu acho que a gente deveria estar inovando mais, olhando também para ferramentas, tecnologias e tudo mais. Só que, né, esse é um ponto que eu imagino que também talvez seja uma dor para vocês, que a gente tá sempre correndo atrás cara, vamos fazer o feijão com arroz, entregar pro cliente, porque eu tô com um monte de demanda, tá vindo mais cliente, tá vindo mais projeto, a gente fica na correria do dia a dia E aí eu vou pensar em inovar quando, né? e Se eu tenho que acaba não entregar o conseguindo. básico. Exato. Então, não que não entregue o básico, mas a gente tá sempre correndo atrás da máquina para fazer as entregas, né? Então, mas esse é um ponto assim, tipo, eu acho que um bom start para isso, e aí fazendo a reflexão do que a gente tá fazendo esse ano a gente colocou no nosso orçamento um budget para P&D. Então, eu vou ter Pesquisa e desenvolvimento. Exatamente. Que agora tem uma outra sigla que são 3 letras agora, mas já esqueci agora. Vou ficar devendo essa. É o Mas P&D. Sabe por que essa nova sigla é uma inovação? e aí um bom start para começar a pensar em inovação foi, cara, no teu planejamento já colocar, né, destinar isso. Então esse ano a gente colocou uma verba, a gente vai colocar alguns profissionais nossos dedicados em inovação dentro da empresa, em como que a gente consegue utilizar ferramentas, tecnologia para a gente melhorar tanto a qualidade do nosso serviço, melhorar a performance. Se a gente conseguir melhorar 1% a produtividade na nossa operação, a gente está falando de 50, 60 pessoas que vão estar 1% melhor, gerando mais resultado aí pra gente. Então, eu acho que um primeiro caminho já é isso, assim, pensar em inovação, em ter algum foco, seja uma verba ou pessoas destinadas para que a gente consiga começar a olhar para essa ponta de como é que eu consigo ter mais eficiência, como é que eu consigo ter mais qualidade a nível geral na empresa, sabe? A gente vai testar esse formato esse ano, óbvio que a gente tem os desafios da correria, de não deixar o dia a dia nos consumir, mas já é um bom start ali que a gente está tendo para olhar mais para inovação nesse sentido. Mas pensando em pequenas melhorias, a gente já tem feito, que é essa questão. A gente faz muito treinamento, isso eu acho que a gente. Não sei se inovar. Se é uma inovação tão disruptiva, mas assim, eu vejo que no nosso meio não é tão. A gente realmente está bem engajado em questão de formar o time, em capacitar, em aumentar cada vez mais o nível de qualidade do nosso time, das nossas entregas. Sim, talvez a inovação seja a disciplina de treinamento. É. Porque eu sei que treinamento todo mundo dá, mas muitas vezes não tem disciplina de treinamento, né? O que é uma disciplina de treinamento? Não, de continuidade do processo Continuidade. de treinamento. Hoje, cara, até. Desculpa, Vai lá, vai lá. quer concluir? Não, é só porque eu vejo algumas empresas, eu já dei treinamentos, por exemplo, em imobiliária, que eles deveriam ter um treinamento por semana, mas eles não, tipo, quando tu ia analisar no longo prazo, começava a falhar, e não rolava, e aí parava. Postergava, não era mais Isso aí, prioridade. isso aí. Falta de disciplina é o mal do ser humano, né, mano? Porque tu sabe que tu tem que fazer exercício, tu sabe que tu tem que fazer o balanço da tua empresa mensalmente ou semanalmente, dependendo da demanda, mas tu não faz por quê? Meu, eu tava vendo hoje um podcast, a gente tava falando que a gente é crente, né? E aí a gente, tipo, cara, eu venho conversando bastante com Deus, bastante, assim, sobre essa questão de fazer não, é porque, cara, parece que eu vivo numa eletrocardiograma, assim, Uhum, muito pilhado, muito mal, a ponto de não ter vontade de levantar da cama. uhum. Tipo, a semana passada ali, meu, se dependesse de mim, eu só levanto porque existe a vitória.
Uhum. Mas se dependesse de mim, algum dia eu teria passado 24 horas deitado na cama. Tá ligado? Caralho. Aham, foi, tipo, tava ruim, assim. É depressão? Pois é, só que não é depressão, entendeu? Porque eu não fico depressivo e tal. Vai Eu só virar não, uma sessão aqui eu só agora não de tô, eu só não tô terapia. afim, Adriano. Não, mas tipo, Zoeira, é zoeira. um negócio, é um negócio assim, tipo, que me bate um pouco disso. Sim. Daí até falei pra Vitória de ir no médico. Foi a questão de hormônio, questão do TDAH, É. dessas paradas todas, assim, entendeu? Ah, mas eu venho muito e conversando com ela, eu tava conversando com ela, eu disse, cara, tu sempre tem vontade de trabalhar, como é que é? Porque, cara, de tempos em tempos eu sinto isso, acontece isso comigo, entendeu? Essa baixa, assim, mas é baixa fundo do poço, entendeu? Aham. E aí, Mas e tu notou se tem alguma coisa comum? Tipo, alguma coisa que eu acontece ali? notei uma parada em comum nos últimos tempos. O problema com o aluguel do pai. Ah, entendi. Quando surge o problema do aluguel do meu pai, Uhum. e aí vem pra cima de mim o problema, Uhum. eu noto que cara, destrói o resto todo, assim. Uhum. Mas, tipo, eu quero uma validação ainda disso. Quero esperar a próxima leva do problema pra ver se eu vou Uhum. estar assim. Porque Entendi. agora é a primeira vez que eu tive clareza um pouco disso, assim. Mas fora isso, daí eu, cara, comecei a conversar com Deus, né? Bah, Deus, putz, cara, eu preciso estar animado, eu preciso levantar todo dia, eu preciso estar afim todo dia, eu preciso estar com vontade todo dia. Inclusive, depois já pergunto pra vocês se vocês sentem, talvez, não talvez com essa intensidade, mas tipo, de ter dia que tu não tá afim mesmo, né? Uhum. E aí, cara, vindo pra cá, eu dei play na metade de um podcast do Joel J com o Carpinejar. E eu não odeio o Carpinejar, não gosto dele, não gosto do jeito que ele fala, não gosto de nada, assim. Meu podcast, cara. Cara, olha só, daí eu peguei e, tipo, eu já tinha escutado um pedacinho dele, e aí não interessa, tô vindo, vou dar play aqui na primeira coisa que apareceu no celular. Uhum. Foi o podcast do Carpinejar pela metade, e aí apertei e dei play. E a frase do Carpinejar foi assim: pra mim, o maior desafio da minha vida atual é a disciplina. E aí eu, putz, né, comecei a ouvir, né? Deu, é Deus falando, né? Deus Carpinejar. Daí olha, daí ele falou isso, daí ele disse assim, ele conversando com o Joel, tipo, como é que tu faz pra manter a disciplina? Sabe, tipo, tu tá afim de fazer tudo que tu faz? Daí o Joel J respondeu pra ele, hoje, nada do que eu fiz eu tava afim de fazer. Ele falou, daí eu, pô, Foi o Joel que falou? o Joel, ele disse, nada, eu posso te elencar aqui 7 coisas que eu já fiz no meu dia, que nenhuma delas eu tava afim de fazer. Nada hoje eu tava afim de fazer. Uhum. Tudo que eu fiz, mas eu preciso fazer. Uhum. Então eu fiz. E aí, tipo, vem talvez um pouco dessa força, né? Dessa coisa dentro de, cara, não interessa, vou ter que fazer, sabe? Não interessa, Sim. avança, sabe? Mas é tipo uma coisa que me bateu, assim, Uhum. do resposta de Deus aí, divina. Vai, cortei ele, né? Não cheguei a falar. Mas falando disso, tipo, rola comigo também. Tipo, não uma semana. Um dia, É, não. 2 dias estourando. Mas eu reparo no que me dá isso. E talvez o que eu vou falar pode ser um pouco mais machista, mas se tem uma mulher ouvindo, são coisas diferentes. Homens trabalham com hormônios diferentes. E uma coisa que eu reparo é: a gente, assim como a mulher tem o ciclo menstrual dela, o homem tem o ciclo da testosterona. Isso eu vi um cara que fala só sobre testosterona falando. Uhum. E da mesma forma que a mulher tem a época da TPM, o homem tem a época onde a produção de testosterona tá menor. E é onde dá essas baixas, diminui a vontade de fazer as coisas, perde a garra pelas coisas. Então, normalmente, pelo que eu vi desse cara falando sobre testosterona, quando o nosso ciclo de testosterona está alinhado, nossos níveis de testosterona estão em níveis normais, é onde a gente produz mais, a gente sonha mais e a gente conquista mais. Homens falando, né? Mulheres eu não sei como é que faz, como é que funciona e tudo mais. E aí ele elenca pessoas que são extremamente bem-sucedidas e tem, digamos, testosteronas alinhados. Por exemplo, nesse caso, ele citou o Cariani, ele citou o Bezos, ele citou outros caras que são gigantes, assim, que faturam muito e que tem aquele tesão, preciso trabalhar. Por quê? Porque ele tem um nível de testosterona alto, e aí o cara pode ser um pouco pejorativo e ele fala, essas pessoas transam todo dia porque eles têm a necessidade absurda da testosterona de transar todo dia, e isso faz com que elas cresçam mais rápido, porque elas têm uma absurda tesão na vida de crescer.
Então, pode ser níveis de testosterona baixo, pode ser problemas psicológicos, aí entra depressão, essas coisas, né? Então, a disciplina vem dessa parada. Diz o cara, eu não sei, eu não vi estudo, eu escutei o que ele falou, só tô replicando aqui. Mas, tipo, a parte da disciplina, eu acho que tá muito a ver com estar alinhado com o que tu tá vendo. Cara, eu gosto do que eu faço, faz sentido aonde eu quero chegar e tem a ver com princípios, os valores e tudo mais. Eu acho que aí o cara supera a preguiça, entre aspas, preguiça, a falta de vontade e tudo mais, tá ligado? Tipo, Sim. faz sentido pra vocês o que eu tô falando? Faz. Faz. Uhum. Faz. Acabou o podcast. Não, claro que faz sentido, claro que faz sentido. Eu atropelei a parada, porque a gente entrou na disciplina. Eu atropelei a parada da inovação ali. A gente foi longe, na real. Não, é porque veio a função da disciplina de treinamento, Eu né? nem lembrava que o assunto do podcast era inovação. Não, mas foi isso. E, cara, eu já ouvi várias vezes essa questão hormonal aí e tudo mais. Então, tipo, é uma coisa que eu penso, assim, nessa função. Mas eu tava conversando com a Vitória e a Vitória também, ela me disse, não, tem dias que eu não tô nem um pouco afim de ir pro hospital. Ela vai porque tem a carteira assinada lá, que tem que ir e tudo mais. Então, faz parte um pouco da vida. Mas voltando pro assunto, quer falar alguma coisa sobre isso? Tu Não, sente isso, eu Ariel? quero comentar que. De não já tá afim? respondo, já Tá. respondo. Só quero comentar que a gente inovou até no podcast, porque é um podcast de inovação e a gente tá falando de disciplina. Muito bom, mentes brilhantes trabalhando. Cara, eu não me identifico muito, não, com isso. Tu tá sempre a milhão. Cara, eu sempre faço o que eu tenho que fazer. De verdade. E tu tá afim de fazer o que tu tem que fazer todos os Às dias? vezes, não, às vezes não. Uhum, Mas eu faço igual. sim. Agora eu te pergunto, depois que tu menos- começou a ir pra academia, a Uhum. tendência é que a testosterona aumente conforme tu vai produzindo músculo e tudo mais. É lá eu. Tu reparou se a tua produtividade aumentou depois que tu começou a ter uma vida regrada de exercício? Não, com certeza. Sobre essa questão da testosterona, hormônios ou hábitos, cara, eu vejo que é uma combinação de boas coisas. Tu tem que fazer coisas que vão, assim, treinar o teu intelecto, o teu cérebro. Tem o que vai treinar o teu corpo e o que vai treinar a tua alma também. Acho que tem vários pontos legais aí. Aí a gente entrando no assunto aí dos crentes. Cara, hoje eu não sou religioso nem nada, mas eu tenho momentos de tipo, cara, Espiritualizado. sabe? Exato. Eu costumo consumir conteúdo e tal, e até refletir mesmo, às vezes, no dia a dia, assim, sobre várias questões. Então eu considero que eu tenho um nível bacana, assim, de espiritualidade. Mas eu não sou assíduo nada nesse quesito. Mas assim, eu noto que, cara, eu comecei assim, ó. A questão de ficar doente, ficar indisposto, de estar com energia baixa, sempre cansado, sabe? Esse tipo de coisa. Eu vejo que isso não é uma realidade mais pra mim, desde que eu comecei a cultivar esses bons hábitos. Então, cara, fazer uma boa leitura, estudar, tem que estar praticando, exercitando o cérebro. Tem que estar exercitando reflexão dos teus objetivos, os teus valores. Cara, se tu tá fazendo algo que não tá alinhado com o teu valor, como tu é certo que não vai durar isso. Ou isso vai te fazer mal. Se tu conseguir. Porque o que adianta ser disciplinado numa coisa que te faz mal, sabe? Sim. Então, tem que ter disciplina pra fazer o que é correto pra ti, o que vai te deixar bem, sabe? A prática de exercício me faz muito bem. Eu me alimentar bem me faz muito bem. A galera fica assim. Às vezes eu falo, meu, fazia um ano que eu não comia uma pizza, sabe? E tipo, como não sabe viver. Cara, não, tá me fazendo muito bem, eu não sinto falta nenhuma, Sim, não. sabe? Então, vários desses hábitos fizeram. O meu sono também, cuidar muito bem do sono, dos hábitos. Eu reduzi muito as saídas de noite, assim, baladas, esses negócios, eu reduzi muito. Eu quase eliminei o álcool da minha vida. Não, eu bebo raramente, raríssimas vezes. Então, todas essas combinações de coisas fizeram que eu seguisse uma linha legal, assim, que eu quero pra mim. Entendeu? Uhum. Talvez não seja o certo pra quem tá nos ouvindo ou pra outras pessoas, mas pra mim é o que eu gosto. E aí, isso, cara, outra coisa que também me faz me manter ali
É o planejamento. Tipo, às vezes pode ser que tá num dia, pô, não tô muito afim de fazer. Cara, foda-se, tá na minha agenda, eu vou fazer. Entendeu? Uhum. E isso vai criando um calo, assim, vai te calejando. Tipo, eu vi isso, eu acho que eu li isso no livro ali do David Goggins. Eu acho que eu já falei dele pra vocês, né? Daquele O Nada Pode Me Ferir. O David Goggins é. O do Navy, aquele, né? É. E ele fala sobre a disciplina, né? O grit ali, o força de vontade e tal, e que ele é treinável, é exercitável. Tu começa fazendo. E aí eu acho que tá muito nesse sentido. Tipo, tá tudo alinhado. O que eu tenho que fazer tá alinhado com meus objetivos, tá alinhado com meus valores. Isso vai me trazer benefícios e etc. Me faz bem e tudo mais. Mas eu não tô legal hoje. Mas foda-se, tá no meu planejamento, eu vou fazer. Sim. Entendeu? E aí tu vai exercitando esse músculo de, cara, fazer coisas que tu não está afim de fazer. E teve vezes que teve treinos que eu não estava afim de treinar, eu fui fazer, eu lembrei do David Goggins ali do livro, e aí eu me desafiei, cara, eu tenho que fazer, mesmo não estando afim de fazer. E aí eu pensei assim, inclusive foram dias que foram os melhores treinos, sabe? E aí tu fica com aquela sensação, pô, foi bom. Uhum. Então, quando acontecer isso de novo, se eu me manter firme e cruzar, digamos assim, chegar do outro lado, tu vai ver que valeu a pena, sabe? Então, Sim, sim. é mais ou menos nesse Não, caminho. total. O resultado sempre é positivo, né? Sempre é É. positivo no final das contas. Mas é um esquema que vem me consumindo, não. Eu venho dando uma atenção especial, me Aham. trazendo um pouco de ansiedade, porque eu ainda não sei o caminho de resolver. A gente sabe, tem que fazer, beleza. Mas na hora do vamos ver, às vezes a gente falha, né? Uhum. Mas é uma coisa que vem me consumindo. Mas vamos voltar para a parte da inovação, retornando, aterrissando na inovação. Tu perguntou quando é que é a hora de inovar. Cara, na minha cabeça, meu modo de pensar, eu acho que a inovação tem que estar presente 24 horas por dia na empresa do cara. Uhum. Até antes. É, a Hunter foi um caso desse. Tipo, a Uhum. gente só abriu a imobiliária porque a gente tinha um diferencial, uma novidade no mercado ali, que seria a questão das fotos profissionais em todos os imóveis, se posicionando como a imobiliária de um bairro. Então a gente teve um posicionamento inovador e um serviço inovador para o padrão de imóvel que a gente ia trabalhar. Uhum. Então a gente trabalhou nesse sentido e deu muito certo. Então acho que quando que é a hora de inovar? Cara, bem de boa. Se tu tem um serviço que é igual de todo mundo, o único jeito de tu ganhar é no preço. Tu Uhum. trouxe a ideia do Uber, né? Uhum. Aí, cara, por que o cara começou a usar 99? Porque era mais barato. Porque no final das contas era a mesma coisa do que o Uber. Uhum. Tu entendeu? Ah, vou usar o 99 porque às vezes a corrida ali é mais barato. Entendeu? Então a inovação foi o Uber. E até hoje eu acho que o banco, o número de usuários do Uber é muito maior do que o do 99. Eu pelo menos acredito nisso, Eu usuários também acho. ativos ali. É, Eu também. Eu só uso Uber porque, primeiro, eu não uso Uber com frequência. E quando eu vou usar, eu pego o Uber que é o mais fácil, clico, já tá instalado. Sim. A mesma coisa o iFood. Não veio Uber Eats, não veio Uhum. não sei o que Eats. Cara, o único que ficou foi o iFood. Foi o iFood. Porque foi o primeiro a inovar, manteve uma qualidade de serviço bom, uma simplicidade, e tá todo mundo lá dentro. Tá todo mundo. Tá todo mundo E é lá um dentro. efeito rede, né? É Isso. importante isso. O 99 às vezes não tem tanto motorista, não tem tanto passageiro, então todo mundo que usa 99 ele vai ter um Uber instalado. Agora nem todo mundo que usa Uber tem um 99 instalado. exatamente. Só que aí que tá. Se o 99 tivesse vindo primeiro, a inovação tivesse vindo do 99, provavelmente o maior seria o 99. Sim. Então, esse efeito de novidade também vai te trazer no longo prazo. E lógico, tu tem que manter a Sim. qualidade do serviço, que nem eu Não é disse. só ser o primeiro, né? Exatamente. Uhum. Mas durante um bom tempo, só ser o primeiro já basta. Só ser o primeiro já basta. Uhum. E, por exemplo, a Insider. A Insider é camiseta. No final dos contos é camiseta. Por que a gente paga 120 e poucos pila numa Insider? Mas aí tem uma contradição. A Insider camiseta não foi a Insider que inventou. Pois é. É um produto patenteado de um europeu lá da puta que pariu. Mas é justamente isso que eu vou falar. Ah, bom. É isso. A Insider é camiseta. O tecido, tem várias marcas que tem o tal do modal e não sei o que lá. Não é só a Insider. Mas onde é que eles inovaram? No marketing.
Nem sempre a inovação precisa ser no produto. Uhum. Tu tava falando ali, eu tava pensando, Boa. pô, onde é que a gente tá inovando na SR? Quantas consultorias tem podcast? Quantas Sim. consultorias estão produzindo conteúdo ali como a gente tá produzindo, entendeu? Exato. Então, tipo, a inovação pode ser simplesmente na abordagem, no Uhum. marketing, entendeu? Sim. Na forma como tu vai fazer. Processo de vendas. No processo de atendimento venda. ao cliente. Atendimento ao cliente. Isso daí é uma coisa que a gente vê no dia a dia nosso ali, que um feedback bem constante dos nossos clientes e prospects ali que a gente está negociando é a flexibilidade. Porque tem muita consultoria de Salesforce que é o escopo fechado e, cara, é isso que tu pagou. Se tu quiser uma vírgula depois disso, tu vai ter um custo extra e vai pagar e tal. E a gente trabalha muito na parceria, na flexibilidade, sabe? De olhar a parceria de longo prazo mesmo. Sim. Então, de ser flexível, ajustar o escopo, ajustar a demanda conforme as necessidades, que a gente sabe que as estratégias vão mudando ao longo do projeto. Então, isso é uma forma de se posicionar diferente de outros no mercado. No final das contas, eu vejo a inovação como uma vantagem competitiva que tu vai ter no teu mercado, né? Uma forma, Sim. algo que tu tá oferecendo que ninguém mais oferece, que te faz único, né? Sim, exatamente. No nosso caso ali que eu venho me batendo, já conversei com o Léo já sobre isso. Essa questão que nem hoje eu tava te falando cara, talvez captar menos leads, tentar um formato de qualificação de lead antes de mandar pro corretor, para eu não mandar tanto lead, mas eu mandar o lead mais pifado pro cara. Como fazer o cara eu pifar o lead antes, entendeu? Para eu não ficar dependendo tanto da habilidade de venda do corretor e de atendimento do corretor. Uhum. Porque daí eu já faço o lead vir Legal. mais comprado, entendeu? Uhum. Então, pô, isso daí, se a gente consegue encontrar um formato que se sustenta desse jeito, cara, eu posso cobrar o triplo do preço. O triplo. Que vai valer a pena. Uhum. Porque se eu te largo um lead pifado que tu vai ganhar 5 mil, dependendo do processo ali, pô, eu te faço ganhar 15, 20 pau num mês. Uhum. Aí vale a pena tu me pagar 5, 6 mil pra ganhar 14 limpo todo mês. Uhum. Entendeu? Sim. Então, tipo, pô, começa a valer a pena, entendeu? Então, tipo, eu consigo ir triplicando o meu preço, aumentando através de inovação. Agora, como? Cara, e eu tenho uma crença, né? Daí dos valores, eu tenho uma crença, meu, tudo é possível na minha cabeça. Uhum. Tudo é possível. Tem até uma frase, eu acho, de impacto, que é tudo é impossível até que seja feito, acho que é uma coisa assim. Uhum. Então, assim, pra mim, meu, tudo é possível. É possível vender o teu produto por R$1 milhão? A gente só tem que encontrar a abordagem e o empacotamento certo pra isso, entendeu? Uhum. Tipo, como é que a gente vai fazer pra empacotar esse produto pra conseguir chegar no R$1 milhão ali? Sim. Entendeu? Então, tipo, é essa pegada. Tudo é possível, a gente só não encontrou ainda o formato. Mas se a gente ficar buscando, uma hora a gente acha. Uhum. Entendeu? Então, tipo, é esse tipo de inovação que eu acho que hoje eu sinto faltando um pouco para nós, assim. E daí, por que que falta? Por falta de tempo, um pouco dessa falta de tempo, assoberbado sobre muita coisa, e ao mesmo tempo a gente tá sempre buscando crescer mais, faturar mais, aquela coisa toda. Uhum. Sabe? Então, tipo, tu tá ali trabalhando pra faturar mais e às vezes tá esquecendo um pouco Esquecendo não, mas faltando um pouco dessa parte. Acalmar, vamos trabalhar aqui nesse núcleo dentro da empresa. Qual é o Uhum. núcleo? O núcleo de inovação de captação de lead de imóveis, para corretores. Uhum. Então agora, semanalmente, eu vou trabalhar nesse núcleo aqui, vou criar uma ideia nova, vou começar a fazer, sabe? Então, são coisas que eu noto que para nós ali tá faltando. Eu sempre trabalhei um pouco com isso Uhum. na minha vida, mas hoje, por uma sobrecarga mesmo, eu acho que, cara, vamos tocando fluxo, vai tocando, vai tocando, vai tocando. Até porque para inovar, antes mexia só comigo. Hoje vai mexer comigo, contigo, com o Henry, com o Caio, com um monte de gente ali, né? E aí, cara, pra gente mexer toda a máquina, não, toca o jeito que tá e vamos indo, vamos Uhum. indo, vamos indo. Sim. E tu, Léo, quando que é o momento certo de inovar? E como? Não, eu concordo contigo. Eu acho que grandes empresas começam pequenas, mas com a grande vontade de realizar resolver uma dor, resolver uma dificuldade, uma Uhum. dor, um problema. E talvez esse problema seja por falta de inovação, né? O problema da mobilidade, o Uber resolveu com a inovação. A distribuição de comida, o iFood resolveu. Eu tenho acesso a trocentos restaurantes que antes eu tinha que ligar Uhum. pro restaurante, gostaria de fazer um pedido e babá. Descobri que existia, exatamente. Então eu acho que a inovação, ela começa no início e ela faz uma empresa crescer. Ou seja, eu tenho uma empresa, ou quero abrir uma empresa. Como é que eu resolvo a dor que
um instalador de ar tem? Por exemplo, quero instalar um ar-condicionado. Qual é a minha dor? Calor. Calor. Beleza, como é que eu faço pra inovar nessa área? Quero contratar. É um saco contratar cara pra instalar ar-condicionado. Ainda mais quando começa a vazar. É um saco, né? Como é que eu faço pra inovar nesse setor de ar-condicionado? Não faço ideia. Eu não faço ideia. Eu vou te dizer, a primeira inovação que eu penso é o seguinte. Cara, sempre penso nisso. É que a gente se propõe sempre a trabalhar bem. Boa, ainda bem que viramos. Olha aí. Viu? Já Funcionou. funcionou já. Inovação no podcast. Inovação pô. no podcast. o áudio lá parou. O nosso microfone, ele muta aqui em cima, ó. E ele tava com ele antes, a gente gravou um podcast que mutou o microfone sem a gente ver. Ele tava pra baixo. Inovamos e giramos ele ali. Olha aí. Não, mas cara, como é que eu penso no caso do ar-condicionado? Mano, tô me propondo a fazer um trabalho bom aqui, né? Eu não tô aqui pra fazer para o ar ficar vazando. Até porque se eu deixo o ar vazando, eu tenho que aprender mais. Alguma coisa tá errado. Então, cara, primeira coisa, eu vou chegar pro cliente e vou dizer, ó, se ficar vazando, ó, testa durante uma semana. Se vazar, eu venho aqui quantas vezes for necessário. Vou verbalizar isso na venda, né? Outra situação é a seguinte, cara, e se em uma semana eu não resolver, eu te devolvo teu dinheiro. Eu errei. Eu não consegui resolver. Eu vou te devolver o teu dinheiro. Isso é inovação de atendimento. Entendeu? Outra situação que eu pensei de inovação, a base da Virgínia, aquela que tanto se falou no ano passado, acho que foi. Sabe a base da Virgínia? Coisa de maquiagem de mulher. Tá. Que vendeu não sei quantos milhões o negócio no lançamento. No final das contas, meu, é maquiagem. Dá pra comprar na Panvel. Mas qual foi a inovação do negócio? Marketing. A inovação foi marketing. Ela não vendeu a base da Virgínia. As mulheres compravam a Virgínia antes, né? Então a inovação foi o ícone da base. Entendeu? Então é isso. Tem uma que tu deve conhecer, o cara lá, o Adib, que fez o negocinho da Fini. Aquilo foi uma inovação, querendo ou não. Ele inovou um produto, que era um protetorzinho labial, e aí ele botou o gostinho da Fini, das balinhas Fini. E ele não tinha estoque pra vender de tão bombástico que foi. É uma inovação pra ti? Com certeza. Então, tipo, eu acho que a inovação vem dos detalhes. Pra abrir um negócio, na hora de crescer o negócio, de expandir o negócio, a inovação pode ser na forma de contratar. A gente não estava pensando de uma forma diferente para contratar para tua empresa, nas tuas necessidades da SR. Faz um lançamento de um curso digital, os melhores se destacam e tu contrata os melhores. É uma inovação, a forma de contratação, né? Total, verdade. Cara, pra gente finalizar, esse podcast foi um pouco mais curto, mas eu acho que foi bom até agora. Se tu fosse resumir, meu, tipo, o que fazer, quais são os pontos que tu acha assim, cara, pra inovar numa empresa tu precisa estar atento a algum detalhe. Como é que tu diria isso? O que tu falaria pra quem quer inovar? Tá, eu tô pensando no que a gente tem feito, tá? Porque para uma consultoria de Salesforce eu nos considero uma consultoria bem inovadora, tá? E acho que até refletindo sobre uns pontos que tu falou, isso embasa, assim, não é embasa, mas reforça isso, tá? Tu falou assim, por exemplo, pô, que consultoria que tá fazendo um podcast, né? A gente tem o podcast ali de Salesforce, a gente tem diversas iniciativas ali que a gente está fazendo, tanto de treinamentos e de atendimento, flexibilidade no atendimento, que nos diferenciam. Até a nossa questão do marketing, da gente trazer cases de reviravoltas ali, os turnarounds e tudo mais, que é atender um público específico e tudo mais. Então eu vejo que a gente tem várias iniciativas. Se eu fosse falar para alguém dar dicas e tudo mais de como inovar no seu segmento, eu diria que o que a gente tem feito seria eu olhar para os meus concorrentes, para o meu mercado, com um olhar mais analítico mesmo, entender o que cada um faz, o que cada um deixa de fazer. Quando eu converso com meus leads, com meus prospects, com meus clientes que acabam vindo de outras consultorias, entender a dor deles e o que foi o gap, como que eles não conseguiram resolver, quais eram as dores, os problemas que eles tinham com a consultoria anterior, para a gente se diferenciar nesse sentido. Então é fazer, né, aquilo que a gente estava falando. Inovação é fazer algo unicamente que as outras pessoas não estão fazendo, é algo que tu consegue fazer que não é comum no teu segmento, são formas diferentes de fazer algo que no final acaba gerando valor ou resolvendo a dor do teu cliente.
Então, a gente olha muito para os gaps, tanto que a SR surgiu por conta de um gap de consultoria, né? Eu estava do outro lado, eu era cliente de Salesforce, cliente das consultorias, e eu via que não tem consultoria com expertise técnica, uma consultoria que conduzisse o projeto para gente, tudo mais, a gente que teve que aprender a ferramenta e conduzir o projeto. Então, esse gap foi algo que surgiu, então a SR surgiu de uma inovação, digamos assim. E a gente tem sempre esse olhar, sabe? De ver no que os outros estão errando pra gente não cometer esse erro e se diferenciar. Acho que seria essa a dica que eu daria. Show. Eu acho que é isso aí. Visualizar o que fazem errado, melhorar, inovar, É isso. criar formas diferentes e abordar o mesmo problema. Entender a dor do teu cliente e tentar resolver de uma forma fácil, simples, rápida, né? Exato. E que faça. E eu acho que é a virada de chave, né? Eu acho que uma das razões que a gente consegue receber tanta indicação é porque a gente inova na forma de atender, de entregar, né? Então, tipo, Uhum. hoje o mercado imobiliário é um mercado antigo, atrasado, né? Que as pessoas ainda pensam que estão anunciando em jornal. Os Uhum. corretores acham que estão anunciando no jornal. E a forma de anunciar Facebook, Instagram, Google, cara, é uma inovação para o mercado, né? Mas a forma simples, né? Sim. Top. É isso aí. Cara, a minha visão sobre inovação é o seguinte, eu acho que ah, pontos de atenção, né, de tu tá sempre olhando, analisando ali como dar se tu lida com serviços, que é o nosso caso, né, cara, atendimento extraordinário, tipo, como que tu pode ir tornando a experiência do teu cliente cada vez mais extraordinária durante o processo. Eu acho que isso é um ponto de inovação de sempre estar olhando, que nem eu te falei da plataforma, daqui a pouco liberar daí pro nosso cliente interno ali a plataforma dos cursos, tudo ali, isso é uma inovação. Ah, ah, outra situação é a seguinte, tá, se tu vende produto, qual é a inovação para tu estar ali olhando e tal? É por que a pessoa vai comprar de ti, né? Uhum. Sem ser só a função do preço, é o que tu pode fazer, que tipo de garantia o lance da Insider. A Insider inovou no marketing, mas, cara, eu verdadeiramente estou pensando em comprar mais camisetas. Por Uhum. quê? Porque eu tive um problema com uma camiseta minha, eu mandei um e-mail para os caras me responderam, nem me questionaram, muita coisa sobre, manda um vídeo só aqui, não sei o que, eu mandei. Uma semana depois eles me liberaram ali estavam me mandando uma camiseta nova, entendeu? E Uhum. tipo, porra, eu já tava esperando, putz, vou ter que pegar, vou mandar, eles vão analisar, vão não sei o que lá e tal. Cara, bem de boa, vale a pena pagar 120 pila pra não me incomodar, Uhum. entendeu? Sim. Então é essa pegada, assim, que eu acho que vai indo. Então, vende produto, como é que tu faz? Vou dar um exemplo bem rápido. Minha mãe e meu pai, com a função dos biquínis lá, né? Pô, eles fazem às vezes feiras em condomínios. Tu chega lá na feira do condomínio, as pessoas querem experimentar, mas às vezes não tem lugar para experimentar. Aí meu pai não quer deixar as pessoas pegarem para experimentar na casa delas. Lógico, eu disse pra ele, compra os rolinhos daqueles negócios pra ir de higiene ali, pra calcinha, aquela coisa toda ali do biquíni. Eu disse, cara, compra, bota, depois a pessoa experimentou, tu tira e cola outro. Acabou. Ah, e eu disse, cara, se fosse eu não. A pessoa que eu disse, tem que levar, libera pra pessoa levar até a casa dela e experimentar. Ai, vou perder o biquíni. Cara, eu mandava 5 já pra experimentar 5. Porque, meu, entre 10 pessoas, sei lá, meia vai te dar um golpe. Mas se 9 levarem 5 peças e comprarem 2, tu já aumentou, tu já dobrou tua venda. Uhum. Entendeu? Então, tipo, isso é inovar também. O que te dá medo, cara, normalmente é o caminho certo. Deu medo, faz. Experimenta. Cara, o golpe é exceção, acho, dentro do país, não é uma. A gente tem muitos golpes que ganham muita proporção, mas Uhum. eles são exceções, né? Tem bem mais casa na rua do que cadeia, né? Então, Uhum. tipo, existem muito mais pessoas de bem do que de mal, assim. Então é essa pegada, assim, de inovação, acho que de estar sempre um atendimento extraordinário e tentando inovar o teu produto para gerar um resultado extraordinário para a pessoa que tu tá atendendo. Boa. Fechou? E se tu gostou desse episódio que falou sobre inovação e testosterona, já deixa o teu like, te inscreve aí no canal, que a gente traz sempre Eu alguma acho que o coisa nome. que a gente vá agregar aí na tua empresa, no teu negócio, baseado naquilo que a gente sofre ou já sofreu
nas nossas empresas. A gente vai ter que colocar o título do episódio... Inovação e disciplina. Testosterona, né, Inovação cara? e disciplina. Tem que tá no nome do episódio. Inovação e testosterona. Tão igual, mais testosterona. Então, já te inscreve aí, já segue lá Brada Marketing, o Ariel Salesforce, Rafael Dalla. Olha, tem uma lista de gente aí pra te seguir. O Rafael Dalla. Uma lista de gente aí pra te seguir. Eu acho que vai faltar espaço no teu Instagram. Beleza? Se inscreve, Dá um like. comenta. Falou! Valeu!